E se o seu trabalho mais importante não acontecesse na frente de uma tela? E se ele estivesse sendo feito silenciosamente, enquanto você lava a louça, caminha pelo bairro ou simplesmente olha pela janela? E se sentar para finalmente fazer? A tarefa fosse apenas o último passo de um processo que você nem sabia que estava acontecendo? Essa ideia parece boa, não é? Ela diz que aqueles momentos em que a gente foge de uma tarefa, importante não são tempo perdido, mas sim um tipo de preparação secreta. Só que a verdade é um pouco mais profunda. Procrastinar quase nunca é sobre preguiça. Na maioria das vezes é sobre uma emoção. Uma emoção que uma tarefa específica faz a gente sentir. Talvez seja o medo de não sermos bons o suficiente. Talvez o tédio de um trabalho repetitivo ou a ansiedade de um projeto tão grande que nem sabemos por onde começar. E então, para não sentir essa emoção desconfortável, a gente adia a tarefa. Imagine a cena. Você está no seu quarto. A luz do fim de tarde entra pela janela, pintando o chão de laranja. Na sua frente, o computador está ligado, com a tarefa que você precisa fazer aberta na tela. A página em branco, o cursor piscando, mas em vez de começar, você se levanta. Você sente uma inquietação no peito, uma vontade de estar em qualquer outro lugar. E por isso, você vai até a cozinha, abre a geladeira e fica olhando para dentro, sem realmente ver nada. Você não está com fome, o que você está fazendo é fugir daquela emoção. A tarefa te causa um desconforto, e seu cérebro, tentando te proteger, busca um alívio imediato. E é por essa razão que qualquer outra atividade, por mais boba que seja, parece mais urgente e mais atraente do que aquela tarefa. Só que esse adiamento constante cria uma tensão que não vai embora. Existe um fenômeno curioso. Tarefas inacabadas ficam na nossa mente, ocupando um espaço mental precioso. É como uma aba aberta no navegador do cérebro, consumindo energia. Para quem procrastina, essa tensão não é criativa. É um lembrete constante da tarefa que estamos evitando e, principalmente, da emoção que não queremos sentir. E então, esse ciclo só aumenta a culpa e a ansiedade. A tarefa continua lá, no fundo da mente, não porque está sendo resolvida de forma genial, mas porque a emoção associada a ela a mantém ali, como um peso silencioso que carregamos o dia todo. Então, por que tantas vezes as melhores ideias parecem surgir no último minuto, quando o prazo está batendo na porta? Vamos voltar para o seu quarto. Agora é noite. A única luz vem da tela do computador, iluminando seu rosto. O prazo está chegando e aquela ansiedade inicial se transforma em pânico. De repente, a emoção de medo por não entregar a tarefa se torna maior do que a emoção negativa que te fez adiá-la em primeiro lugar. O desconforto de começar se torna menor que o desconforto de falhar. E é nesse exato momento, movido por essa nova emoção, que você finalmente começa a trabalhar. A pressão foca a sua mente de uma forma que nada mais consegue. Isso acontece porque um certo nível de estresse pode, de fato, melhorar nosso desempenho, especialmente em tarefas que são mais diretas. Para algumas pessoas, essa pressão é o ambiente ideal. Elas se sentem energizadas pelo desafio do prazo final e, muitas vezes, ficam satisfeitas com o que produzem nesses momentos. A emoção de urgência age como um filtro, eliminando todas as distrações. E então, aquela tarefa que antes parecia assustadora, agora é a única coisa que importa no mundo. O foco se torna absoluto porque não há mais para onde fugir. Mas para a maioria de nós, essa não é uma forma sustentável de viver. Trabalhar sempre no limite do prazo é exaustivo. A pressão excessiva não otimiza o nosso melhor. Ela apenas nos força a sobreviver. O mesmo estresse que pode focar a mente em uma tarefa simples pode destruir completamente a criatividade e o pensamento profundo, necessários para um trabalho mais complexo. E assim o que a gente entrega não é o nosso melhor trabalho, mas sim o melhor trabalho que conseguimos fazer em estado de pânico. A tarefa é concluída, sim, mas a que custo? A emoção de alívio que sentimos dura pouco, e logo é substituída pela exaustão e pela promessa que fazemos a nós mesmos. Da próxima vez vai ser diferente, uma promessa que raramente conseguimos cumprir. O ciclo se repete porque nunca paramos para olhar a causa real. A gente continua achando que o problema é falta de disciplina ou de um método melhor de organização,
quando na verdade o problema é sobre como a gente lida com as nossas emoções. Continuamos tentando consertar o sintoma, sem nunca olhar para a origem. E por isso, a tarefa sempre vai parecer difícil se a emoção que ela desperta for de medo, de dúvida ou de inadequação. E enquanto essa emoção estiver no comando, a gente vai continuar fugindo. Então, qual é o primeiro passo para sair desse ciclo? Não é um aplicativo novo, nem uma agenda mais bonita. O primeiro passo é pequeno e surpreendentemente simples: autocompaixão. É parar de se culpar por adiar as coisas. Em vez de se forçar a sentar e fazer a tarefa, tire um momento para respirar. Saia para uma caminhada curta, sinta o ar lá fora. Olhe para o céu por um minuto. E então, se pergunte com gentileza, sem julgamento: o que eu estou sentindo em relação a essa tarefa? O que essa tarefa está me fazendo sentir? Talvez a resposta seja: eu estou com medo de não ser bom o suficiente. Ou, eu estou me sentindo sobrecarregado e não sei por onde começar. Ou até, essa tarefa é tão chata que eu não aguento nem pensar nela. Apenas nomear a emoção já tira muito do poder que ela tem sobre você. Porque isso te lembra de uma verdade fundamental. Você não é preguiçoso. Você é um ser humano tentando lidar com sentimentos difíceis. Você pode estar simplesmente evitando as emoções negativas que a tarefa desperta, e não a tarefa em si. E isso é completamente normal. Todos nós fazemos isso. Quando você reconhece a emoção, você pode começar a lidar com ela diretamente, em vez de fugir. Se a emoção é medo, você pode quebrar a tarefa em pedaços minúsculos e começar pelo mais fácil de todos, só para ganhar um pouco de movimento. Se a emoção é sobrecarga, você pode escolher uma única, pequena coisa para fazer nos próximos 15 minutos e ignorar todo o resto. A ideia não é eliminar a emoção. É aprender a agir apesar dela. É transformar aquela ansiedade que te paralisa em uma energia que te move. Um passo de cada vez, por menor que seja. Isso não quer dizer que você precisa abandonar completamente o seu processo. Talvez você realmente precise daquele tempo olhando pela janela, para que as ideias se conectem. Mas a diferença entre a incubação passiva, que é só uma desculpa para a ansiedade, e a incubação ativa é a intenção. É saber que você está dando um passo para trás para poder avançar com mais clareza, e não porque está fugindo de uma emoção. É entender que a tarefa e a emoção não são a mesma coisa. Você pode sentir medo e, ainda assim, escrever a primeira frase. Você pode se sentir entediado e, ainda assim, organizar a primeira parte da planilha. Honre a forma como sua mente funciona, mas não deixe que o desconforto decida por você. O objetivo não é se tornar alguém que produz o tempo todo, sem parar. O objetivo é se tornar um parceiro mais gentil e consciente da sua própria mente. É aprender a regular suas emoções para que você possa começar a tarefa não no último minuto, movido pelo pânico, mas um pouco mais cedo, movido por uma confiança tranquila de que, mesmo que seja difícil, mesmo que a emoção esteja ali, você é capaz de lidar com isso. Se essa conversa fez sentido para você, fique com a gente. Vamos continuar essa jornada juntos.